Vamos abrir 1 Coríntios 14. Contar com a graça de Deus para falar, ouvir e compreender a palavra. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas estranhas não fala para pessoas, mas para Deus, e ninguém pode entender, pois por meio do Espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala a homens para edificar, exortar e consolar. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Nós vamos procurar cobrir esse capítulo de maneira abreviada ou como uma visão panorâmica, apenas para pontuar alguns pontos principais. Já mencionamos que infelizmente a igreja em Corinto se distraiu do propósito central de Deus em Cristo, e ela teve, por um lado, preferências ministeriais, e por isso causaram divisões, uns dizendo ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, e alguns que se achavam serem de Cristo melhores do que os outros. Mas eles também se distraíram com dons espirituais, dando ênfase elevada aos dons em detrimento de Cristo e a palavra. E não somente isso, eles colocaram alguns dons que o Espírito Santo colocou em últimos lugares, digo, como se fossem os primeiros, e mostra o quanto que eles eram meninos na fé. Então agora Paulo está corrigindo, colocando em ordem e educando. O capítulo 12 fala dos dons, e o capítulo 14 também, e como se deveria conduzir a reunião da igreja ou o culto. E entre o 12 e o 14, Paulo colocou um recheio no meio, como se fosse um sanduíche, que é a prioridade do amor, a superioridade do amor. E esse era um problema. Eles queriam trabalhar com os dons sem amor e acabavam se ferindo uns aos outros. Agora Paulo vai dizer, em primeiro lugar, sigam o amor. Não está dizendo para a gente seguir um ensinamento, uma experiência, qualquer uma outra coisa, ou um dom. O ensinamento que eu me refiro não é a palavra, mas a qualquer coisa que gere em nós alguma expectativa que não é exatamente o que a Bíblia propôs para nós. É muito fácil hoje você ligar à internet, ouvir estudos, ouvir ensinamentos, e pode-se ficar afeiçoado com aquilo, e quando menos esperamos, estamos dando ouvido a heresias. Paulo diz que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, as pessoas teriam comichão nos ouvidos, teriam dificuldade de dar ouvido à verdade. Se quisermos seguir aquilo que o nosso coração se inclina, ele sempre vai se inclinar por natureza própria àquilo que nos faz bem, mas quase sempre aquilo que nos faz bem é o caminho do engano. Então esse texto está dizendo, em primeiro lugar, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. O amor não se exalta, não é vaidoso, não busca os seus interesses, tudo suporta, tudo crê, ele é paciente, ele é longânimo, ele não consente com a injustiça, com o mal. Tudo isso ele falou no capítulo 13. Todos aqueles problemas que estavam acontecendo em Corinto, que já foram mencionados anteriormente, era porque eles não seguiam o amor. Claro que o amor na Bíblia é uma pessoa, Deus é amor, e aqui o amor é o próprio Cristo. Quando nós seguimos a Cristo, passamos a ser semelhantes a Ele, e as ferramentas que Deus nos deu para servir, que são os dons, não vão nos gerar orgulho quando nós estamos seguindo aquele que é humildade. Siga o amor, aí sim você pode procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
porque principalmente eles estavam procurando falar em línguas estranhas. E que interessante que é isso, porque Paulo está colocando o profetizar em primeiro lugar, ou acima do falar em línguas estranhas, e ele vai explicar. Pois quem fala em línguas não fala às pessoas, mas fala a Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então, no seu culto, na sua oração, no seu particular, no seu devocional, quando você entra no teu quarto e vai orar, você pode orar do jeito que você fluir melhor. Pode falar línguas estranhas, mas quando pensamos, quando a igreja se reúne, o propósito da reunião da igreja é edificação. Percebe a diferença? Você não tem que pensar na sua edificação, você não tem que pensar em si mesmo. O seu pensamento agora é como eu mencionei na mensagem anterior: cada um de nós somos membros que devemos estar vinculados e servir em prol do corpo. O ouvido escuta para o corpo, o olho enxerga para o corpo, os pés são para o corpo. Somente um membro que estiver doente no seu próprio corpo, ele vai chamar atenção para si mesmo. Agora todo o corpo tem que olhar para ele. Então, quando nós somos meninos na fé, entra a vaidade, entra a competição, entra o individualismo, e sem nos darmos conta ou nos dando conta, queremos fazer coisa para o nosso benefício próprio. E é isso que Paulo está corrigindo os irmãos em Corinto e, obviamente, a todos nós. Verso 3: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O propósito da palavra profética ou da profecia é exortar, é consolar, como nós estamos vendo aqui, é edificar. E aqui precisamos definir o que é profecia no Novo Testamento. Porque se nós seguirmos uma herança, uma influência neopentecostal, do movimento pentecostal, que vai além do normal, profecia é mais ou menos assim: a pessoa fala em língua, ou alguém está falando em língua, e vem aquilo, eis que falo contigo, e aí começa a profetizar. Deus às vezes pode dar uma palavra assim, mas infelizmente esse não é o sentido adequado do que a Bíblia fala sobre profecia. A profecia no Novo Testamento é o recitar das Escrituras, trazendo luz a algo que estava oculto. Quando alguém está meditando na palavra, e a palavra é iluminada, e ele ganhou algo, quando a igreja se reúne, e ele traz aquilo para a luz, isso é, no Novo Testamento, uma profecia. É o falar algo que estava em oculto, que trouxe luz e gerou edificação, exortação, consolação. Isso não quer dizer que Deus não pode dar uma palavra de conhecimento para você falar para uma pessoa. Mas preste atenção nisso. Nunca algo do Espírito Santo vai contradizer o que está escrito. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor. O movimento neopentecostal está girando em torno de homens, projetando homens. E esse é um problema sério. Quando nós abandonamos as Escrituras, entramos em transe no mundo sobrenatural. E aí perdemos, às vezes, o bom senso. Deixamos as faculdades naturais, normais da mente, do bom senso operar, e entramos num êxtase, e daqui a pouco nós nem sequer sabemos o que está acontecendo conosco, ainda que a Bíblia diz que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Deus nunca vai te manipular. Nós não seremos autômatas, aquelas pessoas como um fantoche, que uma força maior nos controla. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu fiz, só depois, e às vezes até nos envergonhamos. Tem que ter muito cuidado com essa experiência. Vocês estão me entendendo? Nós não negamos os dons espirituais, mas não devemos colocar eles num nível que Deus não colocou, porque a obra do Espírito Santo é nos transformar à imagem do seu Filho.
Quando nós somos meninos, oramos: ó Deus, fala conosco, mas a nossa Bíblia está empoeirada. Deus fala conosco pela palavra, Ele já falou. Tudo que você quer saber está aqui. Será que Deus me abandonou? Por quê? Porque eu não estou sentindo nada faz tempo. Isso é coisa de criança. Será que Deus está triste comigo? Será que eu pequei? Ou então, nossa, hoje o Senhor me visitou. E a gente fala: Senhor, agora nós entramos na sua presença. Eu fico imaginando, os anjos devem pensar assim: mas ele estava onde até agora? Porque Deus é soberano. Ele enche o universo e Ele habita em você. Que história é essa de que agora você vai entrar na presença de Deus? É onde você estava. Então, quando você começa a conhecer mais o Senhor e a palavra, você não vive por essas sensações e experiências místicas que te induz a isso. Você vive pela fé no que está escrito. Quando Satanás tentou Jesus, você lembra que está em Mateus 4? Por acaso Jesus falou assim: ó, Satanás, aguenta um pouquinho, eu vou orar, eu vou ver o que Deus fala comigo. Ou o que eu vou sentir de responder. Foi assim que Jesus fez? Não. O que Ele fez? Ele falou o que está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando eu era muito novinho, eu fiquei um tempo sem sentir nada. E orar pelas pessoas, as pessoas eram curadas. E eu tinha uma deficiência visual. E um dia eu pensei: Deus não fala comigo. Deus me abandonou. E eu fiquei meio chateado com Deus. Para não dizer, estava com raiva de Deus. Mas eu estava com raiva de Deus. Estava chateado. E um dia eu lendo a Bíblia, está lá em Pedro: os olhos do Senhor passam por toda a terra e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Está escrito. Então aquela vozinha sussurrou dentro de mim: você acredita que eu sou mentiroso? Não, assim, porque você disse que eu não escuto sua oração, mas aqui está dizendo que eu escuto, e isso é suficiente. Então a verdade não passa a ser verdade quando você sente, quando você prova, quando você vê, quando teve um milagre. Não, a verdade, ela é absoluta em si mesma, independente de você e de mim e de qualquer outra coisa. Ela é o que é, e ela é eterna, ela é imutável. Deus é soberano. Por mais que não venhamos compreender, Ele é o que é. E Ele não vai mimar a gente. Seus tratamentos são às vezes incompreensíveis, irracionais, ilógicos. Nós simplesmente temos que crer na sua soberania, descansar na sua fidelidade. O Charles Spurgeon, aquele príncipe dos pregadores, diz: quando virem tempos sombrios, confusos e perdemos o controle, não estamos entendendo nada, deite a sua cabeça no travesseiro do descanso de Deus, que é a sua soberania. Põe a sua cabeça aí, você encontrará paz, porque Ele é Deus. Então aqui está dizendo que a profecia, ou falar por Deus, o falar em nome de Deus, ela visa a edificação, exortação e consolação. Nós nos reunimos para ser exortados na palavra, para sermos encorajados, não para sermos mimados. Segue o texto: o que fala em língua a si mesmo edifica. Tá bom. Mas muito mais. Mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala por Deus, o que transmite a mensagem de Deus, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que falem a palavra de Deus, que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que haja intérprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que aproveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, do conhecimento, de profecia ou de doutrina? Qual proveito vocês vão ter? E assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou harpa, quando emite sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês
Se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem, o que diz sua Bíblia? Procure o quê? Procure o quê? Progredir. Não queira ser menino. Não queira brincar sempre. Procurem progredir para a edificação da igreja. Estude a palavra. Gaste tempo com a palavra. Estude o contexto daquele texto. Estude a história. Estude o que outros falaram sobre aquilo. Seja constituído. Para que não sejamos ignorantes nas coisas. Mas na hora que formos servir, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, possa haver coerência no nosso compartilhar. E aqui está dizendo que precisa haver clareza nas coisas. Uma vez recebemos um obreiro do Chile, e eu participava de um encontro, levei ele, os irmãos queriam ouvir ele, foi no interior de São Paulo, e eu pensei, eu acho que todo mundo vai entender, porque ele fala um espanhol ele era professor, né? Tão despacio, tão devagar, e é claro que ele fala. E ali havia irmãos que viajavam, tinham pessoas universitárias, acadêmicos, pastores, gente que viajava. Eu falei, está tudo bem. E ele começou a falar. Aí foi falando 1 minuto, 2, 3, no 5º minuto, um dos irmãos estava presente e me cutucou, Gerson, você vai ter que traduzir. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ninguém está entendendo, já consultei, debaixo dos panos, vários aí, os irmãos não estão entendendo. E eu achei que todo mundo estava entendendo. Aí eu tive que traduzir ele. Assim são as línguas estranhas. Se não houver interpretação, vai ocupar um tempo que a igreja deveria estar sendo edificada. E vai se tornar uma distração. E o inimigo é bom numa coisa, nos distrair. O problema não está na língua, o problema está na hora inadequada se não houver interpretação. Mas se houver interpretação é uma benção. Como aconteceu com esse ministro. Ele só pôde ser útil aos irmãos, e deu 2 mensagens, porque alguém interpretou. E foi uma benção, mas se não há intérprete, perdeu o sentido. Mas quando ele está falando no meio do seu povo, ou em privado com Deus, ele pode falar a língua que ele quiser. E aí ele está edificando a ele mesmo. Então não deixe de exercitar a sua língua ou o seu dom. Mas quando você estiver diante de pessoas, tem que procurar fazer tudo para edificação. Tudo que formos fazer na igreja tem que visar o quê? Edificação. Não é porque você gosta, não é porque você se sente bem, não é porque você treinou, não é porque alguém falou que você tem. Não, edificação. E cada vez mais para ver edificação tem que ir aperfeiçoando. Cada vez mais amadurecendo conforme a palavra. Às vezes eu estou num lugar e eu preciso falar para os irmãos, meu querido, se você baixar o som um pouco, nós vamos entender melhor. Mas eu acho que está bom, esse é o problema, você está sentado lá, ó. Nós estamos sentados perto da caixa. E eu já passei de meio século de idade, então tem hora que não é fácil. E não é só isso, aqui as coisas têm que ser nítidas. Uma vez eu estava num lugar, foi no Rio de Janeiro, estava ministrando a palavra, e levei um americano para compartilhar a palavra conosco, o irmão Mac. E aí eu chamei um dos irmãos que estava presidindo, eu falei, por favor, qual é a equipe hoje que vai tocar? Eu conheço muito bem os irmãos daquele lugar. É a equipe fulana. Eu falei, nossa, faz um favor para mim, me traga as músicas que eles vão tocar, que eu queria dar uma olhada. Tive que separar, esse não, esse não, esse não, esse sim, esse sim. Irmãos, às vezes o pessoal escolhe aquilo que eles gostam, e às vezes está cantando heresia. Aprenderam lá em Babilônia, lá no Egito. Mas para aquele que vai falar a palavra depois, já que somos um corpo, nós não podemos atrapalhar o trabalho do outro. Tem coisas que começamos a cantar, a gente se empolga, chora. Mas o Espírito Santo foi embora, está cantando bobagem. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa da nossa alma. Colocou o homem no centro
Deus vai embora. Então aqueles que cantam, e os presbíteros têm que ter governo, liderança na palavra, para saber supervisionar. Irmãos, o trabalho da música de vocês é maravilhoso, mas vocês não podem cantar heresia. E não pode cantar simplesmente o que vocês querem. O louvor e a palavra têm que andar juntos, e façam tudo para a glória de Deus. Cante a palavra. Então, queridos, a gente vai vendo que o propósito, sobretudo, é a edificação. Não é para ninguém se sentir bem. Pode ouvir o que você quiser lá na sua casa, no seu carro. Não, põe rock que você quiser. A igreja não pode. Não é que a igreja não pode rock, não é isso que eu estou falando. A igreja não pode fazer qualquer coisa que não vise, em primeiro lugar, a glória do Senhor, de acordo com a palavra, e que traga essa cultura bíblica em qualquer situação que fizermos, inclusive na música. Estamos claros sobre isso? Amém. Amém. Para a edificação. Então segue o texto dizendo, versículo 13: por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar, porque se eu orar em língua, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Ora em espírito, mas também eu vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a minha mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você faz? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Eu dou graças a Deus porque falo em língua mais do que todos vocês. Contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Você pode falar 20.000, 30.000 palavras, você com Deus, mas com a igreja fale 5, fale 10 inteligíveis, porque o propósito é a edificação dos santos. Que coisa maravilhosa, né? Amém. E qual que era o problema dos coríntios? Eles tinham um culto aos dons espirituais e não a Deus. Estava uma coisa muito confusa. Por isso que hoje existem os cessacionistas, aqueles teólogos que vêm de uma linha reformada, que por sinal é muito boa, é histórica, desde Lutero para cá, mas eles não acreditam mais nos dons do Espírito Santo, nas obras do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que isso seja correto. O que eu estou querendo dizer é que houve tanto escândalo no movimento neopentecostal que é melhor não ter. É isso que eles acreditam. E eles não acreditam mais que esses dons existam, mas que eles cessaram. Claro que não temos uma base bíblica para crer nisso, porque os ministérios de Efésios 4:11 foram dados para a edificação do corpo até que ele venha. Então, até que o Senhor volte, nós temos ministérios e temos dons. O que não devemos ter é infantilidade com os dons, para que tudo seja feito com ordem e decência. Relembrando, o problema não está nos dons, assim como os problemas não estão nas ferramentas. Mas se você der um facão na mão de uma criança, uma peixeira, uma navalha, um martelo, um serrote, e juntar um bocado de criança, você sabe que vai ter muitos problemas. Então a igreja em Corinto era menina, e agora eles passaram a se machucar uns aos outros e falar coisas uns com os outros que Deus não estava sendo glorificado, gerou escândalo, divisão e desvios. E esse é um problema. Então vamos continuar o texto. Irmãos, verso 20: não sejam meninos no entendimento. Qual que era o problema dos coríntios? Eles eram meninos. Lembram-se de ontem? Temos 3 classes de pessoas que transitavam na igreja ou constituíam a igreja ali. Quem eram eles? O primeiro, os naturais que não nasceram de novo, não faziam parte da igreja, mas estavam ali influenciando. Quem mais? O homem espiritual, que discerne bem todas as coisas, e o santo carnal, que vive na alma, nas sensações. E por isso que a igreja em Corinto tinha tanto problema, por influência de quem nem nasceu de novo, ou de cristãos que nasceram de novo,
mas não eram espirituais e se distraíam com as coisas que lhes faziam melhor para eles, mas não de acordo com a graça, com o Evangelho e para a glória de Deus. Então não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam puros, sejam simples, sejam crianças, não sejam maliciosos, mas quanto ao entendimento, sejam maduros. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os crentes. Não sou eu que estou falando isso, é Paulo que está dizendo isso. As línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os descrentes, os que não creem. E a profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado, era o dia de Pentecoste, haviam cidadãos judeus dispersos de várias nações e prosélitos. De repente o Espírito Santo foi derramado ali no cenáculo, eles começaram a profetizar e falar em outras línguas. E aqueles que vieram de outras nações, falavam outras línguas além do hebraico, conseguiam ouvir eles, cada um em sua própria língua. E eles pararam, falaram: meu Deus, esses homens devem estar bêbados. Seria como os alemães estarem aqui e alguém muito simples dentre nós, que não fala nem o português, o inglês, falar alemão, ou falar o árabe, ou o hebraico, ou o japonês. E eles estiveram aqui e estão falando, os brasileiros estão falando, eles estão entendendo. Eles estão bêbados. Pedro falou: não. Eles não estão embriagados, sendo agora 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí ele vai falar os sinais que aconteceriam. Só que as línguas que foram derramadas ali, nesse episódio, eram um sinal para o descrente, porque o descrente estava entendendo o que judeus leigos, pescadores, gente do campo, gente simples, falavam na língua deles. Vocês estão me entendendo? Isso foi um sinal para eles. Então, na Bíblia, existem 3 níveis sobre o falar língua. Em primeiro lugar, aquele que fala em língua edifica a si mesmo. E ele deve exercitar o seu espírito se ele tem esse dom e essa liberdade. Em segundo lugar, o dom de língua é para o descrente. Quando Deus quer usar você para falar ou pregar o evangelho para outra pessoa que você não fala a língua dele. E isso ainda hoje acontece, tá? Eu, quando estive na Colômbia, no final do ano agora, em novembro, casamento da minha filha, eu e Mira estivemos lá, um judeu estava lá, passou a reunir com os irmãos, e ele contou para mim que Deus enviou ele para um outro país, e ele falou inglês com as pessoas, e ele não falava inglês, mas Deus operou aquilo ali como uma língua estranha que ele estava falando, e houve salvação e edificação, como aconteceu no livro de Atos. Em segundo lugar, é isso aí. Em terceiro lugar, é quando Deus usa alguém para falar em línguas e alguém tem o dom de interpretar, e aí haverá edificação. Estão claros? Isso pode acontecer. Agora, qual que é o problema? O problema é esse aqui, ó. Vamos continuar o texto. Verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? O que vocês acham? Eles vão acreditar que vocês estão loucos. E eu já vi isso muitas vezes. Falei: eu não volto mais naquele lugar, porque o povo é doido. Fulano já não era bem da cabeça, mas depois que conheceu os crentes, pirou. Ficou ruim. Irmãos, se não tem interpretação, ore você quietinho com Deus, mas não cause escândalo e não roube o tempo da edificação da igreja. É simples assim. Porque Paulo vai dizer que não está proibindo falar em língua, depois ele vai falar isso. O que ele está promovendo é a correção, alinhando as coisas para que haja edificação.
Porém, se todos profetizarem, volta a falar, se todos trouxerem uma mensagem com clareza da parte de Deus, e ali entrar o descrente, o não instruído, ele será convencido por todos, julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Como se alguém tivesse falado da vida dele para vocês, mas foi o Espírito Santo que usou alguém para falar uma mensagem, ou outra pessoa, e aquilo tocou no seu coração. Claro isso, não, irmãos? Que fazer então, pois, irmãos, quando vocês se reunirem como igreja num lugar? Aqui é uma reunião de mutualidade, não era uma reunião apostólica da palavra. Quando se reunirem, olha, um tem salmo, não é que ele vai inventar o salmo agora, não é que ele vai ficar ali para ver se vê um espírito sobre ele, um anjo, uma sensação. Ele está dizendo que tem. Da onde que ele tem? É que ele passou a semana cantando ao Senhor, lendo, em comunhão com Deus, no seu devocional, no seu quarto, na sua casa, enquanto ela lava a louça, ou ele dirige, ou trabalha em qualquer coisa, em comunhão com Deus. E agora, quando eles se reúnem, um tem salmo, o outro tem ensino, porque ele estudou, ele meditou. O outro traz uma revelação que Deus lhe deu, pode ter sido na segunda, na terça, na quarta, não necessariamente é agora, aqui, ainda que possa acontecer. Mas o que eu quero dizer é que Paulo está dizendo para você não tentar criar um ambiente miraculoso, transcendental, místico, espiritualizar as coisas, que haja um ambiente sobrenatural, porque agora vai acontecer algo extremamente poderoso. Não é isso. Isso aí é quase um gnosticismo, uma reunião mística, e não uma reunião bíblica e espiritual, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você tem um dom, você tem que ser responsável, disciplinado, estudar a palavra, se santificar, para naquele dia você servir com coerência, e não inventar moda na hora. Imagina a gente falar só, domingo tal vai ter o culto de avivamento. Mas peraí, você controla o Espírito Santo? Você já decretou que vai ter avivamento? É assim? O culto é o dia da cura e da libertação. Quer dizer, mas quem que vai operar essa cura? Como é que acontece? Então, vocês estão entendendo essa tendência de manipular Deus e manipular o povo? E se as coisas não acontecer, a gente inventa, a gente imita, e todo mundo sai dali com o poder da alma bem elevado, e Deus não está naquilo. Temos que deixar de ser crianças, viu, irmãos? Procurar conhecer o Senhor na palavra. E Ele vai nos usar, mas com essa coerência, com essa discrição, com esse equilíbrio. Este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro traz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, porque eles enfatizavam muito isso, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja. Fique calado. Você está vendo? Falando consigo mesmo e com Deus. Coisa difícil é fazer uma criança ficar quieta. Tratando-se de mensageiros da palavra, porque às vezes nós achamos que todos são profetas, mas você acabou de ler no capítulo 12 em diante, do 27, versículo 27 em diante, que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. Existe uma diferença do dom de profecia e o ministério da palavra profético. Quando ele fala de profeta, não é qualquer um. Não é que alguém seja melhor, mas ele quer dizer de uma envergadura, um encargo, um expediente, um ministério de pessoas que se consagraram ao ministério da palavra. O profeta Isaías disse: crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Dizendo que crianças, por falta de maturidade, qualquer um estava tomando a liderança da igreja. É
complicado isso. Tratando-se de mensageiros, tratando-se de pessoas que têm encargo da palavra, tratando de pessoas que foram levantadas, vocacionadas e preparadas por Deus para isso. E mesmo que sejam novos no ministério, mas eles não são levianos, eles não são imorais com o texto, eles são coerentes com o texto, eles respeitam as pessoas. Nós não podemos abrir a palavra de Deus, tomar o púlpito e falar qualquer coisa. Tem que haver seriedade. Tratando de mensageiros, então ele vai dizer: falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Não é para julgar as pessoas que falam, mas julgue o que está sendo falado. É isso que está dizendo. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro profeta e fale o outro. Se Deus tocar para acrescentar alguma coisa, haja ordem, não pode ser uma Babilônia. Você pode complementar depois. E se alguém percebeu que o outro tem algo para adicionar, então haja humildade para que o outro sirva. Porque todos os profetas poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Agora aquele negócio, olha, eu não senti, eu não me controlei, me desculpe, eu não me controlei, um negócio entrou em mim e me levantou, quando eu vi, eu já atropelei as pessoas, atropelei o tempo. Como assim, irmão? Que espírito é esse? Isso é muito sério. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo são pessoas moderadas, têm um controle, têm um equilíbrio. É complicado. Deus é um Deus de paz. Como em todas as igrejas dos santos, eu digo que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se porém querem aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Deixa eu tentar pincelar rapidamente aqui. Alguns textos manuscritos diz assim no grego, que as suas mulheres, as mulheres da igreja de Corinto. Outras variantes dizem que aqui a questão é que as mulheres estavam encabeçando o culto e dominando os homens, os líderes da igreja. E o que Paulo está falando é o seguinte: não é que as mulheres não podem servir e compartilhar, porque senão vai ser uma contradição quando ele diz no capítulo 11 que a mulher se cubra com véu para poder orar e profetizar. Naquele tempo ele disse assim, então ela poderia profetizar. No livro de Atos diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. No capítulo 2 de Atos diz que o Espírito seria derramado e toda a carne profetizaria ou teria visões e falaria. E todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Então são muitos textos que mostram o serviço das mulheres na igreja. Mas o pensamento no original que está querendo ressaltar é que a mulher não tem uma palavra de autoridade final sobre a igreja, porque essa responsabilidade Deus entregou aos mestres e presbíteros. Muitos mestres são presbíteros e vice-versa, e isso não está, vamos dizer, nas mãos de todas as pessoas. Não é uma questão de inferioridade às mulheres, mas era uma questão de equilíbrio e ordem na igreja, porque a igreja estava em desordem, porque os homens estavam sendo mais bananas do que cabeças, do que líderes, e as mulheres então assumiram a responsabilidade dos serviços na igreja. E que coisa mais delicada! Algumas irmãs, quando vê alguns homens que falam a palavra, ignoram os seus maridos e vão perguntar coisa aos homens. Quando temos relacionamento de confiança, de pai, filhos e filhas, eu não vejo tanto problema assim. Mas quando é uma maneira sutil de humilhar o seu marido e exaltar um outro homem, aí isso aí é um problema. Então Paulo está dizendo assim: homens, por mais que vocês trabalham, sejam grandes profissionais, coloquem a provisão em casa, seja um homem da palavra. Porque às vezes os homens são muito bons em política, em futebol, em trabalho, em carro,
mas as mulheres estão muito à frente deles na leitura da palavra, na oração e no serviço cristão. E temos uma inversão de valores. Em muitos lugares as mulheres estão muito mais à frente do que os homens. Então, quando Paulo diz, pergunta em casa ao seu marido, é um princípio que ele está querendo dizer: os maridos devem ser no seu lar reis, profetas e sacerdotes, que são aqueles 3 pilares do Velho Testamento em relação a serviço: que governa, que seja o provedor, que não precise de um marido de aluguel que chame para consertar um chuveiro, ou você pague para alguém fazer as coisas, mas não deixe a sua mulher passar por crise dentro de casa, porque você não resolve os problemas da sua casa. É isso que Paulo está dizendo. Seja um rei, ou seja, governe a sua casa. Seja um profeta, ou seja, um homem da palavra. Seja um sacerdote, um homem de oração. Pergunte em casa ao seu marido. Aí, se ele não souber, ele pode perguntar a um outro irmão. E se o irmão for mais experiente, falar: olha, tem um livro muito bom que fala sobre isso. Poxa, mas vou deixar de ver Corinthians e Palmeiras e logo naquele dia, não dá, né? É melhor terceirizar essa responsabilidade. Pode ver o seu Corinthians e Palmeiras, se você estiver em ordem, né? Vocês estão me entendendo? É isso que Paulo está dizendo, porque naquela igreja, parece, pelo contexto histórico, as mulheres estavam muito mais envolvidas com os serviços da casa do Senhor do que os homens. E, infelizmente, havia desordem, porque as mulheres são mais emotivas, por natureza. E quando nós temos um ambiente totalmente emotivo e espiritual com os dons, sem embasamento da palavra e sem uma liderança bíblica e espiritual, aí nós vamos ter um descontrole absurdo. É isso que Paulo está dizendo. Não está querendo diminuir nem elevar, ele está falando de papéis. A igreja tem que ter liderança bíblica e espiritual, e cada um de nós servir no seu devido lugar. Por acaso, verso 36, a palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Quer dizer, vocês não precisam aprender com igreja nenhuma outra, não precisam aprender em lugar nenhum outro qualquer, porque vocês sabem tudo, vocês são os originais. É um engano. Eles se achavam singulares, a origem de todas as coisas, e não eram, estavam sendo enganados. Se alguém se considera profeta e espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Se alguém quiser ignorar, então será ignorado. Ou seja, Paulo está colocando a autoridade apostólica da sua carta como palavra inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, finalmente, procurem então com zelo o dom de profetizar. E não proíbam que se fale em línguas estranhas. Não se proíba. É isso que Paulo está dizendo. Mas se você quer ser mais útil, procure ser um mensageiro da palavra. Procure ser uma mulher da palavra. Que na sua casa, o centro ali da sua sala, não seja uma grande televisão, mas uma boa biblioteca. Lá no seu banheiro, coloque livros para os seus filhos, para sua esposa. Aonde puder. Livro não transforma o mundo, mas livro transforma pessoas que transformam o mundo. E hoje quantas coisas roubaram o lugar da palavra de Deus e da boa literatura. Tinha um livrinho ali, o Peregrino e a Peregrina, que o Glutão pegou, que ele pegou vários livros. E eu falei para a menina de 14 anos, acho que é isso que ela tem, eu falei: olha, o Spurgeon leu esse livro com 6 anos de idade. Depois ele leu mais 100 vezes o Peregrino. Então, nós podemos formar uma geração que pensa, que reflete e decida pela verdade. Mas se hoje não lemos a palavra e uma boa literatura e somos ignorantes, nós vamos ser guiados pela mídia, pela ignorância, pelo espiritualismo, por qualquer uma outra coisa, e amanhã nos tornamos hereges, fanáticos e desviados. Precisamos cavar fundo na palavra e ter um ambiente onde possamos formar pessoas para a glória de Deus. Esse livro que o Glauco ressaltou, da Madame Guyon, foi escrito no século XVII. Madame Guyon nasceu na França. Era um período contra a reforma, movimento católico contra o movimento protestante que surgiu no século XVI com Lutero.
Ocorreu uma guerra de 30 anos. Os países europeus estavam em grande conflito. Um tempo de apostasia, Deus levantou essa mulher. Ela foi perseguida. E dentro da cadeia, durou cerca de 25 anos as prisões dela, várias prisões. Ela escreveu seus textos, seus livros, suas cartas. Seu único crime foi amar a Deus. E porque não era da burguesia e não era do clero, era uma pessoa humilde, ela foi perseguida pelos católicos e rejeitada pelos protestantes. Mas aonde a obra dela passou, ocorreram avivamentos. Ela influenciou a vida de Watchman Nee, John Wesley, Conde Zinzendorf, Charles Spurgeon, Andrew Murray, Jasper Lewis e tantas outras pessoas que Deus usou. E quando você lê essa mulher, você encontra a unção e a presença de Deus. Mas ela leu outros livros, poderíamos citar vários, mas a minha intenção agora é só provocar vocês a ler esses livros. E nós erramos, porque ignoramos as Escrituras e ignoramos a história. Ou a história será a nossa coveira que vai cavar a nossa sepultura, porque vamos cometer os mesmos erros se ignorarmos as lições da história, ou ela será a nossa mentora, a nossa guia, que vai nos guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Os coríntios caíram em muitos extremos porque ignoraram a palavra, o ministério da palavra e também as contribuições de outros cristãos. Versículo 40 e terminando: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Deus é um Deus de ordem e decência. Que sejamos uma igreja bíblica, espiritual, coerente, onde todos podem servir, do menor ao maior, e possamos valorizar uns aos outros e contribuir juntos, mas que a palavra esteja nos coordenando, nos dirigindo, e que tudo seja para a glória de Deus. Sempre pense nos outros. Sempre. Eu viajei com o irmão e eu gosto muito de ar-condicionado. E ele era mais velho que eu. Aí uma hora ele falou: irmão, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei: só que hoje eu fiz 54 anos, eu estou com o mesmo problema. Eu estou às vezes usando meia para dormir, porque eu estou com frio no pé. E onde eu moro faz 7 graus, 8 graus, dormir com ventilador ou ar-condicionado, que eu sinto frio. Eu sou um gordo em corpo de crente, em corpo magro, né? É uma alma gordinha, que eu sinto um calor, mas agora, quando eu era jovem, assim, agora já não é mais assim. Você vai ligar o ar, pense nos mais velhos, pense em outros. Talvez para você está bom, está bom para o outro. Põe uma temperatura. Você vai lidar com som? Ponha. Eu levei um irmão médico em Aracaju, no lugar que eu ia pregar, uma denominação. O médico chegou para mim do meu lado e falou assim: ou todo mundo aqui já está com os tímpanos estourados, ou vai estourar. Esse som aqui está tantos decibéis acima, isso aqui. E é um ambiente de fanático, gera um fanatismo. Para quê? O negócio tudo fechado. Mas vai falar isso para a turma da música. E assim é tudo. Lembre-se dos mais velhos, lembre-se das grávidas, lembre-se das crianças, lembre-se dos novos convertidos. Lembre-se que a igreja é um lugar de você pensar no outro para a glória de Deus, e aí termos um culto com equilíbrio em todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Vamos pôr de pé. Quem quiser orar ou quantos quiserem agradecer, vamos agradecer ao Senhor.